Oi, gente, bom dia, que bom estar falando com vocês novamente. E hoje a gente vai gravar o vídeo que foi solicitado sobre refluxo gastroesofágico versus doença do refluxo gastroesofágico, que foi, esse assunto foi da SP3 e a gente não teve muito tempo para discutir sobre isso. É um assunto interessante porque faz parte muito da clínica da pediatria. Mas antes disso, vocês repararam que hoje eu estou mais arrumadinha? Hoje é sexta-feira, né, gente? Então eu me aprontei porque hoje eu saí de casa. Eu fiz o seguinte, eu peguei todo o lixo de casa e botei lá na porta pro lixeiro. Foi tão bom, você não tem noção, gente. Foi uma beleza, foi o que eu pude fazer. Mas aí a gente se apronta para fingir que sai de casa, né? Entendeu? Tá tudo bem, né? Então vamos lá. Não posso continuar brincando não, porque o negócio é sério. Vamos lá? Olha só, na pediatria, 70% das crianças vão regurgitar, a mãe sempre fala, golfando. Isso é normal. O problema é que 2/3, de 5 a 10% desses casos que são fisiológicos podem levar a o que a gente chama de doença do refluxo gastroesofágico. Existe uma diferença muito grande entre eles. Então, eu vou explicar para vocês, na prática, o que realmente acontece. Vejam, nós já discutimos várias vezes que a criança sai do ambiente intraútero ainda em formação, ainda com imaturidade de vários dos seus sistemas, e ela vai completando aos poucos essa maturidade aqui. Então o que acontece é isso. Então normalmente o refluxo gastroesofágico, ele é um evento normal, a criança tem essa facilidade, não chora, não tem outra sintomatologia. Ele faz isso 2, 3 vezes, um pouquinho mais, 4, 5, mas clinicamente essa criança está bem. Então eu considero isso assim, isso é coisa de prática, tá, gente? Então eu considero aquela criança que a mãe traz porque ela já ouviu falar em refluxo, ela mesma traz esse diagnóstico. Ele golfa muito, eu acho que ele tem refluxo. Pode ter refluxo, não necessariamente a doença do refluxo. Então, a gente diz que o refluxo gastroesofágico, ele é um refluxo do amadurecimento do sistema digestivo dessa criança, que nunca recebeu alimentação, que tem que aprender a motilidade, a sugar, deglutir, ter as enzimas compatíveis para essa digestão. E a gente insiste muito no leite materno. No consultório eu tenho bastante sucesso com isso, mas acho ainda que a gente pode ter mais ainda. Mas o leite materno, ele é um pouco mais fluido do que o leite de segmento, aquele leite de lata, que é o leite de vaca adaptado. Então a criança, ela vai refluir um pouco mais. Mas o que tem de diferente daqui para cá? Principalmente a clínica. A criança golfa como se não fosse nada, bota para fora, continua rindo, brincando. O gráfico de acompanhamento ponderoestatural dela é normal. A mãe fica às vezes incomodada, ela não vomita demais? Não, aí você tem que mostrar, olha, ela tem um refluxo, esse refluxo, você não pode dizer que é uma doença, porque não traz consequências para a criança. Não é uma criança chorosa, não é uma criança com irritabilidade, que é o contrário que a doença do refluxo faz. E tem uma curva de gráfico de ganho normal, perfeitamente ascendente do jeito que tem que ser. Então, você fala para ela, isso vai passar, é normal, a criança tem isso, é uma adaptação, porque aqui está o esôfago, aqui está o estômago, então você tem realmente um relaxamento desse esfíncter distal do esôfago, permitindo essa passagem. O que acontece? O conteúdo gástrico, ele tem substâncias ácidas que nessa hora que reflui, atingem as células esofágicas, as quais não estão preparadas para esse tipo de pH.
Então, com o tempo, eu posso desenvolver, a doença do refluxo pode desenvolver outras manifestações extra, por exemplo, manifestações esofágicas, como a esofagite, ou outras alterações, como por exemplo uma tosse crônica, que é mais comum na criança maior. No lactente, isso é muito evidente, que é aquela criança que chora sem parar, nada melhora, né? E se manifesta muito ao mamar, então ela começa a mamar, o leite começa a entrar e às vezes começa a refluir, não necessariamente ele precisa colocar isso para fora, ela começa, puxa o peito, tira, joga a cabeça para trás, chamado a síndrome de Sandifer, porque isso aqui melhora a dor. Então você vê, quando vai no consultório, gente, uma criança, primeira vez que vai no consultório, mama peito, já às vezes vai no terceiro, quarto mês, está mamando o peito, está com ganho direitinho, mesmo assim você vê que a mamada está correta. Mas dá uma olhadinha, porque às vezes a mãe mais novinha, ela acha que aquelas manifestações da criança não tem nada demais, tá? E magrinha, e fica por isso mesmo. Tem gente que acha que tem doença demais, tem gente que também acha que não tem doença nenhuma. Então é sempre bom. Então, quando a mãe relata isso, a gente tem que conferir com dados para ver se bate a reclamação dela com o quadro clínico. Gente, a clínica ela é soberana. Os exames, eles vão te mostrar se você está no caminho certo, vão te nortear, vão dar mais bagagem para você afirmar esse diagnóstico, mas a clínica é soberana. No consultório, eu canso de escutar isso. Vai lá para o segundo, terceiro mês, quando volta, Rosaldo, eu acho que ele tem refluxo. Porque ele golfa, ele põe para fora, mas ele chora. Não, ele fica bem, ele dorme bem, dorme. Então, mama para eu ver, mama bem, normal, é diferente. É aquilo que eu falo, olha, pediatria é realmente um desafio, porque o seu cliente não fala, esses menores, eles não falam, mas o organismo sempre terá uma forma de sinalizar para você que algo está errado. Isso é a natureza que faz. E você tem que ver se esse algo bate com o que a mãe também tem, porque também depende um pouco dela, do que ela tem de conhecimento, do que ela tem, por exemplo, o que ela está vendo é realmente uma realidade, uma crença, enfim. Então tem coisas que você pega a mãe dizendo que o filho tem refluxo, você faz a anamnese, examina, pesa, mede e você tira esse diagnóstico. E tem outras não, que já aceitam seus filhos magrinhos, irritados. Aquilo foi aparecendo aos poucos, ela foi se adaptando, para ela aquilo é normal. Então você olha assim, isso não é normal, o ganho de peso está insuficiente. Ele não golfa, porque às vezes você pode ter a doença do refluxo sem necessariamente haver um grande número de refluxos mesmo, né? Que a criança põe para fora. Não necessariamente, tá? Ela pode refluir aqui assim e não ter esse botar para fora. Mas é uma criança irritada. É desconfortável para ela sentir, ainda mais se ela tiver com o tempo desenvolvendo essa esofagite, que ela vai sentir aquela azia. Quem de nós nunca sentiu? Então, o refluxo é o que você tem mais no consultório e que você tem que ver a clínica compatibilizada com a queixa. Se não tiver, mãe, paciência, você vai lavar roupa mesmo, mais à vontade, mas isso não tem doença não, tá? Aí você fala, olha, acalma ela, né? Você vai colocar, primeira coisa, postura. Muitas vezes a criança, você tem que botar a criança mamando, quando a criança é maiorzinha, põe assim, bota a perninha dela assim e deixa ela mamar assim em pezinha. Só disso, com o refluxo que dá essa dor, que não chega a ser doença, mas dá um incômodozinho, ela melhora. Primeira coisa é postural, tá? E aí, quando você começa a alimentação sólida, a criança já está sentando 6 meses, ela já tem um amadurecimento da parte de digestão e acontece que aquilo ali vai melhorando aos pouquinhos, acabou a história, ela não vai reclamar mais disso, tá?
Quando você tem a doença do refluxo e a criança é só leite materno, então você vai começar, primeiro, vendo se aquilo é uma queixa exagerada da mãe, porque parece que assim, existe modismo na medicina, tá? Refluxo parece que se não tiver, você não tá na moda. Seu filho tem que ter refluxo, né? Porque todo mundo tem, porque que o meu não tem, né? Existe isso, né? Uma coisa assim, é estranho, mas acontece, é do ser humano, né? Enfim, né? Então tá, aí você tem que ver se está compatível. Então, nessa criança que a mãe traz, Rosaldo, eu não sei o que acontece, mas eu acho isso a criança chorando demais, dou remédio para gases, isso não melhora. Aí você vai com um jeitinho, como é que ela é irritada? Ah, irritada, é isso aí, a palavra certa é isso. Parece que ela está desconfortável, parece que ela está desconfortável, só quer dormir no colo, porque quando dorme no colo é essa postura, então a gravidade ajuda a não refluir com facilidade, né? Quando eu boto no berço, parece que o berço tem espinho. Que é isso? Não estou aguentando mais, estou passando a noite acordada. E realmente ninguém aguenta, né? Então aí você começa. Aí você vai, escuta, anota. Vamos pesar, medir e você vê realmente que no primeiro e no segundo mês houve um ganho muito bom e aí começou a diminuir e às vezes chega até com baixa, com ganho, com perda que você verifica no gráfico. Você vê, não é só um refluxo fisiológico, né? Um refluxo do amadurecimento. Isso aí vai um pouco mais para frente. Então, ela pode estar, nós podemos estar diante de uma doença do refluxo gastroesofágico. E o que acontece? Com o tempo, se a gente não verifica isso e não começa a tratar, vai fazendo uma esofagite. Não tem jeito. Vai trazer outros sintomas esofágicos, né? Por exemplo, na criança maior, uma tosse, é aquela crônica que faz de tudo e não resolve, é aquela criança que não, a mãe fala que come pouco, né? Ela já rejeita a alimentação, porque parece que ela comeu um pouquinho e já começa a incomodar. Preste atenção nisso, porque nutricionalmente o refluxo atrapalha essa criança. E nós já estamos cansados de falar isso, vocês já estão cansados de ouvir. Os 2 primeiros anos são os anos primordiais, cruciais, para que você tenha um bom desenvolvimento fisiológico, anatômico, seja lá no futuro. É como se você tivesse assim, quanto melhor você levar esses 2 anos, você está investindo, verdade, na saúde futura dessa criança. Então é uma criança que pode desenvolver com o tempo uma esofagite péptica, que vai ser de mais difícil tratamento. Então essa doença do refluxo, ela faz isso. Quando está no aleitamento materno, você vai tirar o aleitamento materno por causa do refluxo? A princípio, nem pensar, tá? O que você vai fazer? Porque pode confundir a doença do refluxo com uma alergia à proteína do leite de vaca via mãe. Quando a mãe toma um excesso de leite, ela tem um problema que permite a passagem. Não é a criança, é a mãe que tem um probleminha, que esse leite de vaca, que às vezes também não é tão em excesso assim, mas o suficiente para passar para a criança e fazer um quadro parecido. Então, é uma alergia à proteína do leite de vaca que eu tenho que considerar como o primeiro diagnóstico. Eu faço uma releitura da alimentação dessa mãe e tento falar com ela, vamos tirar o leite e seus derivados para a gente ver. E, além disso, a postura. Muitas vezes pode isso bastar. Só isso, você tira o leite de vaca da mãe e seus derivados, ensina a amamentar com uma postura correta e a criança melhora. E aí vem o problema, leite materno, tira o leite de vaca da mãe, faço a postura e não tenho sucesso com isso. Então eu posso lançar mão de fórmulas anti-refluxo, que tem no mercado, são muito boas, alteram a lactose e elas são mais espessadas, mas eu vou por aquela
hidrolisadas, não totalmente, extensamente hidrolisadas, para também fazer aí uma diferença que possa ajudar nesse possível diagnóstico de alergia à proteína do leite de vaca. Se eu não tiver sucesso com isso, eu vou ter que entrar com remédios, né, que são os antiácidos que vocês conhecem, a ranitidina e o omeprazol, né, que é o inibidor de bomba de próton, que é um dos melhores que a gente tem. Normalmente, você deveria, ao diagnosticar uma doença do refluxo, clinicamente, você mandar para o gastro, porque ele vai fazer pH-metria, impedância pH-metria. Mas, gente, você não tem gastro aí com facilidade. Se tiver, às vezes, você também não tem exames com facilidade. E às vezes vai te dar um diagnóstico que provavelmente você poderia já ir corrigindo com medidas. Então, é o que o pediatra tem que fazer. Eu não tenho um gasto assim. Então, às vezes, eu diagnostico uma doença e eu vou atrás daquele trabalho, faço toda esse movimento, né? Então, a postura, o leite de vaca na mãe, se não der, entro com uma fórmula de anti-refluxo e às vezes posso começar com alimentação sólida antes do 6º mês para poder acomodar um pouquinho. Não devo, mas posso fazer isso. Há casos em que eu tenho que fazer isso, porque, veja bem, existe um ensino acadêmico que está na literatura e que essa é cobrada quando você vai fazer prova de residência. Existe um ensino prático. É errado? Não, minha gente, porque medicina não é ciência exata. Então você tem que jogar com o que você tem, visando sempre o melhor para aquela criança, tá? Então isso é essa diferença. Outra coisa que pode acontecer, e por que esse refluxo foi colocado na SP, onde você tinha o quadro de uma criança sibilante, por processo de aspiração, vai para os brônquios, faz um processo inflamatório e a criança sibila. A gente nós acabamos esse nosso papo falando um pouco sobre isso, né? Então, a sibilância pode não ser asma e ser apenas os efeitos extraesofágicos da doença do refluxo. Então, se você ficar usando, como nós vimos, a beclometasona, o aerolina acris, tudo bem, mas como se for consequência da aspiração desse fluido, não vai resolver esse refluxo. Então, eu tenho que pensar nas duas coisas, tá? Então, eu tenho que pensar se é só o refluxo, se tem doença do refluxo, quais as consequências que essa doença do refluxo está acarretando nessa criança e o que eu posso fazer. Como pediatra, eu lido com isso sempre, né? E vou dizer para vocês, a maior parte mesmo é aquele refluxo que a gente chama de refluxo do amadurecimento, né? Então você tem que sair de lá com a mãe sem essa carga que ela traz, porque ela já traz esse diagnóstico, ela crê nesse diagnóstico, porque a mãe, porque a avó, porque a vizinha, todo mundo, isso aí foi você, ela, tá? E não é, às vezes é uma alergia à proteína do leite de vaca e você não percebeu isso, você ficou voltada para aquilo, para o refluxo, para a doença, e não percebeu isso. E às vezes vai perceber isso mais tarde. Então, quando já tem efeitos, a consequência constante desse refluxo desse epitélio esofágico que não está preparado para receber esse pH tão ácido que vem. Mas também existem refluxos alcalinos, também já é uma outra história que também foge também ao escopo santificadores. Muito bem. Para refluxo tá bom, devo mandar um exercício, um caso clínico hoje, já estou dizendo que vai ser de refluxo, óbvio, tá? Mas vocês vão ver que isso é real, esse caso é real, como que foi difícil chegar a isso, tá? Como que foi difícil? Aí nós vamos discutir amanhã, às 9 horas, o que vocês tiverem de dúvida de icterícia, de refluxo. E a gente não pode esquecer da sífilis, tá? Mas a gente dá tempo amanhã, tá? Beijo, gente. Bem mais